Muito bom dia, queridos e amados irmãos em Cristo. Aqui, Pastor J, em mais um vídeo, aqui no nosso canal, tentando trazer uma palavra de Deus para edificar seu coração. Bom, e hoje a palavra que o Senhor colocou no nosso coração se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 1, aonde Deus, ele vai dizer para o seu profeta, olha, corra e procure pelas praças da cidade alguém que seja justo e verdadeiro, para que assim eu possa perdoá-los. Alguém que tenha algumas qualidades, para que enfim eu possa então usar de misericórdia com ele, com essa cidade. E aí talvez alguns de vocês rapidamente, ouvindo esse texto, podem pensar, mas Deus condiciona algumas qualidades para que possa usar de misericórdia com alguém ou com algum povo? Olha, para ser sincero, em algumas situações sim. Apesar de que hoje nós vivemos pela graça, não é verdade? Vivemos o tempo da graça, onde experimentamos de um amor tremendo, maravilhoso, de um favor imerecido, através do sangue de Jesus. Nós não precisamos mais de sacrifícios para recebermos o favor de Deus ou para agradarmos a Deus, com relação ao perdão dos nossos pecados, a esses favores que às vezes nós recebemos de Deus. Mas é preciso entender que Deus sempre esteve à procura de pessoas diferenciadas. Há um texto em 1 ou 2 João, agora me fugiu a memória, que diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou seja, ele não vive na prática do pecado, ele não tem prazer na prática do pecado. Ainda que ele caia, ainda que ele peque, ele reconhece o seu erro, ele pede perdão e se desvia do mal, ele procura não fazer mais. Então o que acontece? Deus sempre esteve à procura de pessoas diferentes. É assim que ele vai dizer a respeito, por exemplo, do seu servo Davi: achei Davi, atrás das malhadas. Davi ainda não era rei, mas Deus encontrou em Davi algumas qualidades que fariam de Davi rei. Deus também observa a terra e acha seu servo Jó. E aí Deus vai dizer: servo justo, homem justo, íntegro, que se desvia do mal. Um homem que tinha qualidades maravilhosas, as quais levaram Deus a elogiar Jó. E Deus continua procurando pessoas com essas qualidades, E eu ouso dizer que muitas das vezes as nossas atitudes são condicionantes, sim, para que vidas sejam abençoadas através de nós. Porque Deus pode, então, ver que nós temos a disposição e os atributos necessários para que Ele possa nos usar. Ou quando não é assim, Ele trabalha em nós para que nós possamos ser, então, canais de bênção nas mãos dele. Profeta Jeremias, capítulo 5. Grite pelas cidades, procure nas praças homens justos, homens verdadeiros. Há um texto na palavra de Deus, lá no Evangelho de João, ou de Jesus segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23, onde Jesus está conversando com a Sulamita, e ela pergunta, então, aonde convém adorar? Porque uns dizem que é no monte, o outro que é em Jerusalém e tal. E aí Jesus vai falar, olha, quer saber de uma coisa? O tempo é chegado e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus procura aqueles que assim o adoram. Então Deus continua
procurando pessoas diferentes. E esse texto do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, vai mostrar claramente que Deus não está à procura de pessoas de boa aparência, né? Como o pastor Jota. Deus está à procura de pessoas que andam bem vestidas. Deus está à procura de pessoas talentosas. Deus está à procura de pessoas de conhecimento ou pessoas de posses. Deus está à procura de homens e mulheres que o adoram com sinceridade, que o adoram de todo o seu coração, que o adorem em espírito e em verdade. E talvez você possa me perguntar através desse vídeo: pastor, mas quais seriam essas pessoas? E eu vou te dizer, são pessoas que buscam a Deus sem interesse. Eles simplesmente querem adorar a Deus, prestar o seu culto a Deus, querem bendizer o nome do Senhor, querem tocar o coração de Deus, não se importando com posição, não se importando com cargos dentro da igreja, sabe? Sem preocupação de status, estão ali para adorar, independente da forma com que são recebidos, não importa, eles querem adorar, render a Deus o que lhe é devido. E a Bíblia diz que o Senhor está à procura desse tipo de pessoas. A Bíblia diz, e o próprio Cristo diz, que Deus está procurando essas pessoas. As pessoas que servem a Deus pela motivação certa. E qual é a motivação certa? Agradecido a Deus por tudo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Nossa igreja, nós temos o hábito de, quando recebemos um novo membro, ele só pode participar do louvor ou de qualquer liderança da igreja, né? Exceto em casos excepcionais, depois dos primeiros 6 meses que ele está caminhando conosco. E é interessante porque às vezes muitas pessoas que querem se membrar na igreja, até que às vezes estão vindo de outra cidade ou até de um outro ministério, eles ficam travados por conta dessa regra, dessa norma, dessa doutrina da igreja. Por quê? Porque eles querem chegar e já está no altar, querem chegar e já está numa posição de destaque, né? Alguns até dizem: mas eu lutei para chegar onde eu estou. E aonde nós estamos? Nós somos chamados para servir. A obra é de Deus e nós somos meros tijolos. Estão entendendo? E tijolo, tudo é igual, tudo é tijolo. Não importa se ele está na base, não importa se ele está no meio, não importa se ele está em cima. Tijolo é tudo tijolo. Nós somos servos e essa é a motivação de estarmos na presença de Deus, servi-lo, o adorando em espírito e em verdade, estando à disposição dele para aquilo que ele quer fazer. E se você tiver de ser levantado por Deus, meu filho, não tem homem, não tem igreja, não tem doutrina, não tem nada que irá te segurar, porque Deus irá te levantar com um propósito específico, não só porque simplesmente você quer estar em destaque dentro da igreja ou dentro da sua denominação. Está entendendo? Então eu entendo que Deus procura algumas qualidades em nós. A primeira coisa é que nós sejamos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A segunda coisa, eu vou tentar abrir rapidinho aqui no livro de Salmos, capítulo 101, versículo 6. Deus procura pessoas fiéis. Fidelidade significa observância devida à fé. E aí o Salmo 101 vai dizer o seguinte, olha só, versículo 6. Vai dizer assim, ó: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então, quer agradar a Deus? Seja fiel. Deus está à procura dos fiéis da terra. Segundo é os justos. Deus procura os justos. Deuteronômio capítulo 16, versículo 20. Vamos voltar aqui rapidinho no livro de Deuteronômio, escrito pelo sábio e o maior profeta de Israel, chamado Moisés. E aí Moisés vai dizer o seguinte, em Deuteronômio 16, versículo 20. Olha só: a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas
e possua a herança que o Senhor teu Deus te dá. Busque a justiça. Deus se agrada disso. Amém? E também a verdade. 1 Timóteo 3,15. Eu sei que o vídeo já está ficando um pouco longo, mas é importante você entender isso. É importante você aprender isso. Né? 1 Timóteo, deixa eu achar aqui. Eita, 1 Timóteo sumiu da minha Bíblia. Será? Não, está aqui. 1 Timóteo 3,15 vai dizer o seguinte, olha só. Que interessante. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Ou seja, Deus se agrada e busca aqueles que são fiéis, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que são justos, aqueles que são igreja. E a igreja é a coluna da verdade, aqueles que são verdadeiros, que não são fingidos, que não são hipócritas, que não são falsos. Deus está à procura de algo em nós. E a pergunta que eu quero deixar para você neste dia é: Deus tem encontrado em você aquilo que Ele tem procurado? Deus tem encontrado em você aquilo que Ele tem procurado? Eu espero que sim, e que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, no nome santo de Jesus. Tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Dá um like lá, compartilha, ajuda o Pastor J aí a propagar a palavra de Deus, tá bom? Abração!